Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto. Eu, Ieda, Marília Berzin, Sérgio Pascoal. Carlos está em trânsito e por isso ele não está aqui com a gente. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a Elizabeth Junqueira sobre um tema que envolve, hoje em dia, cada vez mais pessoas, né? A questão dos avós, a questão da avosidade. A Elizabeth vai contar para a gente, ela tem um portal chamado Portal Avosidade, onde ela entrevista, entre outros, avós e netos, que revelam a sua alegria de serem avós e a sua alegria de serem netos e compartilharem essas suas experiências. Neste site vocês vão poder verificar vários vídeos, várias entrevistas sobre temas que envolvem este tema maior, né? E ele publica toda semana diversos posts sobre este assunto. Este portal ele foi lançado em julho de 2015 e ele é uma criação da Elizabeth Junqueira, que é realizada em parceria com o Jorge Luiz de Souza, que é jornalista. E os dois fazem junto essa discussão de vó e vô, que é bastante interessante, e eu convido todos vocês a entrarem no site e se apropriarem desta temática. Lá existem pastas como a avó fala, a avó escreve, a avó aprende, a avó brinca e canta, o neto curte a avó, a galeria da avó, entre outras. Então, tem várias coisas bastante interessantes que eu convido todos vocês a poderem entrar. Nós vamos colocar aqui na descrição o link do site para vocês poderem conhecer. É um prazer enorme, Elizabeth, tê-la conosco hoje. E, inicialmente, eu queria lhe dar as boas-vindas, lhe dar a palavra para você falar do portal e fazer uma pergunta bem inicial. Você é avó? Né? Sim, E sim. você tem neto? Porque eu acho que a gente vai falar de avó, é importante a gente saber se a gente é avó e quem são os seus netinhos, se eles existem. Bem, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Toda vez que eu sou chamada para falar da obesidade, desse projeto que virou o projeto da minha vida, nessa fase da minha vida, eu fico muito feliz. E o que você falou, Ieda, é uma coisa muito interessante, mas a gente já fez uma versão dessa primeira avosidade. Porque eu preciso primeiro contar como é que a avosidade surgiu. A avosidade surgiu quando eu virei avó. E eu virei avó há 10 anos. Há 10 anos nasceu meu primeiro neto. E com o nascimento dele, eu percebi que as coisas tinham mudado tanto, de uma forma tão intensa, que a gente não tinha onde recorrer. Tinham publicações, teses de mestrado, coisas muito elaboradas, mas nada do dia a dia. E eu, até então, sempre trabalhei com a área de comunicação, comunicação corporativa e jornalismo. Era um ser desta área, um ser da área de empresas, dos assuntos mais difíceis. E aí fiquei, vamos dizer, tão envolvida com o assunto que, ainda trabalhando nessa área, fiz por 2 anos uma pesquisa em veículos do Brasil e depois do mundo todo. Não existe, até hoje, um veículo que trate só dessa relação. Existem muitos veículos da maturidade e nós, hoje em dia, transformamos o portal. Quem entra hoje no portal, a gente vai ter tudo isso que você falou, Ieda, na editoria de gerações, que é onde abarca tudo isso. E quando a gente fez essa pesquisa inicial, na época, tinham mais de 500 publicações para os pais. Como ser pai isso, como ser pai aquilo, mãe assim, mãe assado. E para a avó, nada. Foi daí que surgiu essa necessidade de falar sobre isso. E com 3 ou 4 meses que o portal estava no ar, eu descobri o seguinte, que se a gente não se conhecesse como indivíduo na maturidade, não poderia exercer bem esse papel de avô e de avó. Por isso que ele hoje tem várias outras editorias que tratam a gente como indivíduo para chegar nesse exercício melhor dessa habilidade. Então, para a gente começar,
Eu queria te fazer uma pergunta que talvez Oi, ocorra Ieda, Ieda, me permite, ela falou que tem neto, foi isso que motivou, mas não disse quantos, a idade, eu acho que era bem gostoso a gente saber isso, hein? Ah, é? Diga para a gente, quantos Então, netos o você tem? seguinte, o que motivou foi o meu primeiro neto, o Matheus, justamente por ser primeiro e porque ele despertou toda essa curiosidade de ver como é que as coisas funcionavam e, fazendo o que eu fiz a vida toda, eu entrevistei várias avós, além de fazer essa pesquisa sobre isso tudo. E hoje eu tenho o Matheus, com 10, recém-feitos em julho, a irmãzinha dele, a Sofia, com 8 anos, também feitos agora em julho, e eu tenho o Rafael, de 7, que fará 8 em setembro. Vocês vão de ver que eu fui assim, aborroada por netos, todos quase de uma mesma vez, e são esses meus netos, esses 3. Ótimo. Então, vamos lá, Elizabeth. Assim, a questão dos avós, né? Ela é algo que sempre existiu na história da humanidade, ou porque as pessoas estão envelhecendo, ou seja, a expectativa de vida está aumentando, a questão dos avós se tornou uma questão mais proeminente hoje em dia. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim que a família mudou tanto, a sociedade, os jeitos da família, os formatos de família mudaram tanto, de forma muito rápida, que é absolutamente imperativo pensar como é que os avós se colocam nesse formato. Por exemplo, os meus filhos, que são da década de 1980, eles tinham um formato de família que hoje já não existe mais. O papel dos avós é muito diferente, até porque esses avós, esses indivíduos que são avós hoje, homens e mulheres, todo mundo quase é baby boomer. E são uma geração que experimentou mudanças absurdas. Se alguém me disser que alguém tem experimentado coisas tão diferentes como nós, que nascemos nesse período, não existe. Então, os avós são muito diferentes porque tem que se adaptar a esse papel, porque as coisas mudaram muito. Nenhuma previsão do futuro, do que seria os anos de 2000, imaginou que a gente ia ter essa conexão absurda que você tem com a internet. A gente pensava em corrida espacial, comida de plástico, mas não pensava em internet. Quem pensou que todo mundo fosse ficar conectado desse jeito? E quem pensou que o mundo fosse sofrer essa brusca queda de natalidade e grande longevidade? São fatores muito contraditórios e concorrentes. Se eu pensar que a uma avó antigamente tinha muitos netos, hoje ela tem muito menos. E isso se faz de forma muito forte na classe média e na classe mais alta, mas o impacto nas classes mais simples é muito grande. Toda mulher que consegue ter o mínimo de escolarização, ela já tem menos filhos. Então, tudo isso vai mudando, não só o nosso papel, como o papel dos netos e todo esse desenho que tem. E, claro, o que se fala muito do avanço da medicina, da longevidade, e isso no Brasil é muito forte, porque a Europa levou bastante tempo para ficar velha, a gente ficou velho rápido. E tanto ficando velho e ficamos velhos e pobres, entendeu? Porque a Europa ainda teve como fazer essa passagem. E a gente está perdendo o que eles chamam de aquele bônus demográfico. Então, falando nessas coisas macro, mas isso se reflete no indivíduo, na família, no que se faz. E quando a gente faz esse retrato aqui para o Brasil, as características e as particularidades são muitas. É um país, né, que com processos diferentes, com diferentes dificuldades e altamente impactado por muitas coisas e ainda não pegou o trilho dele. Então, isso tem reflexo na família e, por consequência, nos avós e nos netos. Elizabeth, é muito interessante isso que você está colocando, e eu queria até falar para vocês todos e para quem nos ouve hoje, né, que algo que eu vi no seu portal,
né? Lá, numa das entrevistas que você fez, ou num dos comentários do Renato Starhoff, o Renato, a gente até já entrevistou aqui no canal, mas o nome dele é muito difícil de dizer. O Renato, você bota assim, Renato H, pronto. É, bom, o Renato falou, isso, uma das coisas que você está falando, a questão da avó passou a ter uma importância muito grande, principalmente agora, com a longevidade, está mudando o papel. Ele fala assim, a longevidade levou a família 4-2-1. 4-2-1, exatamente. 4 avós, os 2 pais e um neto. E um Aquilo neto. que você estava falando, isso é muito evidente hoje. Cada vez nasce menos criança e o número de netos é cada vez menor. E agora, comentando isso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Aliás, muito obrigado por estar aqui. Você é muito simpática e você tem uma fala ótima. Eu queria te perguntar, o que é ser avô? O que é ser avó? E este papel de ser avô, ser avó, tem mudado com o passar do tempo? Bem, que tem mudado, tem sim. E a questão de ser avô, ser avó, é uma questão muito pessoal. Eu fui uma mãe muito jovem, então, claro que eu ficava com cara de cachorro cuidando para os meus filhos para ter netos. Muitas amigas minhas não são avós, ou estão começando a ser avós agora, porque os filhos todos se casam mais tarde. É uma coisa realmente muito pessoal. Eu pessoalmente, adoro. Exerço, gosto, tenho prazer e faço, às vezes, aquelas coisas que a gente diz para não fazer e a gente faz, porque é um outro olhar. Do ponto de vista afetivo, eu estou falando muito da minha experiência. Eu acho que é um amor que eu nunca pensei que eu fosse sentir. Que é um amor muito diferente da maternidade, que é um amor muito... para muitas pessoas, ser avó dá um sentido muito grande na vida, porque você conseguiu ter netos, então seus filhos deram filhos, então parece que você andou bem com seus filhos porque eles quiseram ter filhos. Isso também é uma impressão bastante pessoal. Em algumas pessoas se faz desse jeito. Outras pessoas não têm tanta... claro, as pessoas sempre têm afeto pelos seus netos, mas é uma questão que não é absolutamente relevante. Algumas mulheres, especialmente aquelas que foram muito bonitas e muito, vamos dizer, cortejadas durante a juventude, já tive essas experiências, elas, em alguns momentos, isso muito menos hoje, achava que o fato de ser avó as deixava velha, porque tem o remédio que a avó é aquela... É a Dona Benta, a Dona Benta é tão maravilhosa, entendeu? Então, totalmente espetacular. Quem dera saber contar a história feita Dona Benta. Então, são processos que são difíceis de encaixar. Uma longevidade que chegou, mas ela chegou, como a gente tinha falado anteriormente, no Brasil, que você precisa trabalhar, mesmo depois de mais velho. É muito difícil, uma pessoa, raríssimos casos da pessoa que chega e não precisa fazer mais nada depois que se aposenta. Então, e a pessoa mesma não se vê, porque não é para se ver desse jeito já numa fase com aquilo que se via remotamente sobre avós, as avós antigas, né? E tem muita confusão. Por isso que a nossa editoria de comportamento de psicologia é super linda, porque a gente se perde mesmo, sabe? Se eu quero ser, se eu ficar fazendo bolo, meu neto vai pensar que eu só tenho essa lembrança afetiva da comida. A maioria dos netos, antigamente, tem lembranças afetivas da culinária da avó. Qual o problema? Entendeu? Você não vai deixar de ser menos profissional. Se eu fizer o bolo para os meus netos, que eu gosto muito de fazer, eles não vão achar que eu deixei de ser aquela mulher que trabalhou a vida toda, que isso, aquilo, porque eu faço bolo. Então, a gente também precisa se achar como indivíduo para se achar como avô e avó. Vem muito por isso. E tem muita gente hoje, que é um ponto que você me permite colocar aqui, a gente tem um artigo muito recente da jornalista Anaís Suzuki, uma história divertidíssima. Um casal na Índia, de senhores, que investiu muito na educação do filho, ele foi estudar nos Estados Unidos e tal, aí eles
fizeram aqueles casamentos aos moldes lá da Índia, e o casal resolveu não ter filhos. Eles estão processando o casal, porque eu acho essa história divertidíssima, porque eles não quiseram ter filhos, porque ele criou um filho para ele ter neto, não para ele não ter neto. Então, tem tudo isso, né? É tudo muito novidade, gente. É tudo muito novidade. E os cortes são muito diferentes. As mães são muito diferentes. Eu digo sempre que a gente tem que ter uma paciência absurda com as mães. Eu não sei se eu saberia ser mãe hoje, seguindo esse script. Eu não fiz a metade do que essas mães fazem, sabe? Mas ser mãe hoje é pesado, é pesado. Então, os avós têm que ter muita compreensão quando alguém diz assim, tem que marcar a hora para ver o neto. Quanta gente eu já me entrevistei que ficou ofendidíssima com isso. A comida é o pão da discórdia. Dá doce, não dá doce, faz isso, não faz isso. E eu sempre digo, gente, segue o protocolo dos filhos. E depois, se tiver alguma coisa que você acha absolutamente absurda, conversa, esclarece. Mas são coisas muito diferentes e muito pouco espaço de tempo. Isso, especialmente, as avós têm que compreender muito as mães, porque a maternidade virou plano de carreira. E, por mais que eu diga, gente, maternidade não é plano de carreira. Maternidade a gente exerce todo dia, assim como a avosidade, assim como qualquer coisa. Não adianta planejar, porque... quer dizer, não adianta planejar, deixa eu colocar bem. Você tem que ter a vida organizada, ter tudo da criança organizado, mas não adianta que não vai sair aquilo que está no script. Não é business plan, entendeu? E até o próprio plano de negócios, eles têm as variações do mercado e de outras coisas, não é isso? Elizabeth, nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Você prontamente aceitou nosso convite e é a primeira vez que o canal está abordando esse tema, avosidade. Certamente tem muitas outras coisas que poderemos voltar. Nosso tempo é meio restrito e a gente segue aqui um script planejado, mas enquanto a gente estava pautando o assunto, eu fui para a minha experiência de ser neta. Eu não tive avós. Minhas avós maternas morreram muito cedo, não é? Um dos meus avós, eu só tive ele um pouco tempo da minha vida, então eu não tive a experiência de ter avô nem avó. E agora também não terei a experiência de ser avó, porque eu não tenho filho. Então, quando a gente foi abordar este assunto, eu me coloquei num lugar para experimentar e para dizer. Já tenho ouvido você falar, e, aliás, o seu semblante se iluminou muito quando você falou do Mateus, dos dois demais que chegaram na sua vida, e para mim ficou muito evidente que você curte muito este papel, você já falou do lado positivo, mas agora eu quero trazer um outro lado da questão e queria que você considerasse para nós. Recentemente saiu uma matéria falando de síndrome da avó escrava. Não sei, eu não vi no seu portal lá uma abordagem neste tema, mas eu queria considerar isso, que é aquela avó que, além de ser avó, ela também está exercendo o papel de mãe. Para quê? Para que os seus filhos, suas filhas, possam trabalhar, fazer a sua carreira profissional, e ela tem dividido esse papel de maternidade e de avosidade, fazendo os dois papéis ao mesmo tempo. E segundo essa pesquisa, isso veio muito mais de fora do que do Brasil, é interessante que eles chamam a atenção que são as mulheres mais novas que têm exercido esse papel, conquanto seja comum também as mulheres mais velhas, 70 anos, que aconteceu algum problema com seus filhos e elas assumiram esse papel de maternidade e alterna, né? O que é avó e o que é ser mãe, né? Inclusive trazendo alguns prejuízos do ponto de vista de saúde, ansiedade, depressão, hipertensão. Então, eu queria considerar com você agora essa questão dessa síndrome, que é um conjunto de sintomas que favorece para que seja. E aí eu pergunto para você, ser avó é sempre tudo de bom? Então, esse é um aspecto que eu quero considerar. Numa realidade do Brasil tão grande, onde muitas vezes as avós têm que cuidar das crianças para que suas mães, sobretudo a solos, possam trabalhar. Considere esse aspecto para nós, Maria, aqui reiterando, é um prazer estar com vocês. Não, ser avó nem sempre é tudo de bom.
ainda, se a gente considerar o Brasil como um país extremamente desigual. Quando você vai para uma situação de dificuldade econômica, e a gente vê isso porque a gente também faz estudo de longevidade, alguns idosos são responsáveis pela subsistência da sua família com suas aposentadorias, e isso ficou absolutamente escancarado na pandemia, cuja renda única que sobrou com o desemprego que nos assolou é essa renda dos aposentos. Eu acho que esse é o lado obscuro, o lado sem luz da história, porque nós temos, sim, se tivermos disponibilidade, nós temos, eu diria até que, obrigação de colaborar, mas jamais de deixar de ter as nossas vidas e as nossas prioridades por causa de uma família que necessariamente não é a nossa responsabilidade primeira. A responsabilidade pela criação dos filhos é dos pais. Mas, se estes pais não puderem, por outras razões, que a gente também já tocou aqui várias vezes, e aí a gente vai para um lado que, infelizmente, não é pouco comum. A gente tem pais em situação de vulnerabilidade, cujas crianças, se não tivessem esses avós, elas estariam expostas a toda sorte de coisas ruins. Muitos avós são absolutamente importantes nisso e tomam para si, porque a maioria deles tem valores morais e valores éticos fortíssimos. E pegam para si a responsabilidade dessas crianças. É certo? Não é. Agora, cabe também a esses avós e a esses pais chegarem a um consenso com o diálogo. Eu preciso, sim, você pode me ajudar, em que medida? O problema é que, quando não tem essa medida, não importa qual seja a situação, é que a coisa fica completamente desequilibrada. E quando a gente vai para a população mais carente, a gente vê essa coisa muito, muito forte. E o que acontece quando a família tem tudo isso? Quando a família tem um pouco mais de renda e a mãe tem uma condição financeira melhor, aí ela também ali já aborda esse processo porque ela tem como pagar pessoas para cuidar das crianças. Então, é tudo muito difícil de entender num país tão desigual como o nosso, com essa vulnerabilidade social absurda, entendeu? Então, essas avós são quase heroínas. E cabe chamar esses pais que se desgarraram desse processo, entender o processo para ver como família, você pode zelar pelo bem-estar daquela criança. O que é que cada um pode contribuir? Mas, de forma alguma, essa avó deve ser escravizada, deve ter esse tipo de coisa, e cabe tentar chegar a algum tipo de informação a ela para que ela também possa se posicionar nesse aspecto. Se a gente for para a periferia das grandes cidades, o que a gente vê? As casas com os quintais que se falam. Um tem uma casinha aqui, outro tem uma casinha ali, a pessoa sai, deixa a criança. Tá? Então, a gente também tem que ter muita solidariedade e empatia para entender a situação, entendeu? Não é uma questão só... Se eu pensar com uma cabeça de uma classe que tem um pouquinho mais de dinheiro, que estuda mais, que seja mais confortável, a gente tem uma leitura talvez que não seja tão real do que aquela pessoa que está sofrendo daquela dificuldade toda. Às vezes, a mãe da criança tem um trabalho longe de casa, gente. Quem mora numa cidade feita de São Paulo sabe como é penoso a locomoção. Geralmente, as pessoas moram em lugares muito difíceis e muito longe. Né? Um acesso difícil, de 4 horas de condução por dia, 2 para ir para voltar. Então, tudo isso tem que ser visto muito também do ponto de vista social e psicológico, porque eu não acredito que ninguém, de sã consciência, por gosto, vai querer, talvez, explorar os pais, e isso se realmente a condição não for muito forte para aquilo. Claro que tem gente que é folgado mesmo, né? Que aí não está certo, então tem que sentar para conversar. Qual que a gente procura fazer? Que essa avó tenha esse tipo de informação.
e que esse pai e que essa mãe também. Ninguém exerce bem o papel de avó se não ajudar o pai e a mãe, em qualquer classe, tá? Porque você chega numa classe, vamos lá, vamos fazer um corte para pais muito ricos, que as crianças ficam sempre por conta dos ajudantes, dos funcionários. Isso é tão ruim quanto qualquer outra coisa. Essa criança vai ter muito problema. A criança que é entregue a funcionários, por mais abastada que seja a família, essa criança talvez tenha mais problema do que a criança criada com a vacina. Não é uma forma muito fácil de se lidar. A gente não consegue fazer um corte. Essa é certa, essa é errada. Você tem que realmente ver. Se eu estivesse na Dinamarca, talvez a gente pudesse dizer assim, não, a avó está escravizada mesmo, não sei por quê. Mas é aquele caso ali, mas eu estou na Dinamarca, entendeu? Estou no país. Nós somos o quê? 215 milhões de pessoas? Quantas estão na linha de pobreza? Quantas precisam? Quantas estão fazendo tudo para melhorar? Né? E a família, os avós, os filhos, está tudo nesse contexto, né? Tentando melhorar. Então, precisa ver se é um abuso, de fato, ou se é necessidade. Não pode ser, ter que ser olhado, né, com muito cuidado. E os cortes são grandes, entendeu? São grandes, dependendo da classe social, os cortes são grandes, da escolaridade da mãe. Uma filha escolarizada, a não ser que ela seja perversa, claro. Então, de perversa, falando normal. Não submete a mãe a uma situação dessa se não for por extrema necessidade, não é verdade? Obrigada. Elizabeth, você começou a tocar num assunto que assim, me é muito caro e talvez se repita em diferentes famílias. Diferente da Marília, eu fui criada pela minha avó. Minha avó me criou, minha avó materna me criou. Então, talvez até por isso eu trabalho com idosos. Eu adorava minha avó, assim, era uma relação extremamente positiva. Já a minha avó paterna, ela morava em Minas, e eu tinha muito pouco contato com ela, quase não tinha contato. Era minha avó, eu respeitava, mas eu não tinha nenhum contato com ela. Isso se repete hoje em dia muitas vezes. Então, você, quando fala de avós, você está falando de avós do lado da mãe e avós do lado do pai, não é isso? Nem sempre a convivência é tão próxima dos dois lados, e às vezes esses avós são muito diferentes, não é isso? Às vezes você tem avós que são mais próximos, mais afetivos, e esses netos tendem a ficar melhor ou querer ficar mais com esses em relação aos outros. Mas também acho que existe um certo papel que é do avô, e é isso que eu queria que você comentasse, que é de cultivar essa relação. Eu vejo muitas vezes netos que, porque não tiveram contato, esse contato próximo, e os avós também não se aproximaram, eles não sentem essa relação de proximidade com seus avós de um lado, enquanto sentem do outro. Aí você muitas vezes escuta os avós falando: ah, ele nem vem me ver, ele nem me liga, ele não se importa. Aí eu fico me perguntando, mas você se importava com ele quando ele era criança? Você ligava para ele? Você era presente na vida dele? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, desta construção da relação dos dois lados, por favor. Eu fico bastante à vontade para comentar, porque eu tenho 2 filhos homens. Então, eu sou a avó do lado paterno, entendeu? E o que é que me coube fazer? Felizmente, eu gosto, não é demagogia de jeito nenhum, eu gosto muito das minhas noras, mas minha primeira lição de casa, que eu digo para todas as avós que são mães dos filhos, dos homens, que não espere que esta mãe tenha a mesma intimidade com você que tem com a mãe dela. É impossível. Procure criar seu espaço respeitando a forma com que ela foi criada. Eu acho que a partir daí você constrói essa relação com respeito. Ela vai perceber o seu amor pelo filho dela e pelo interesse. E o interesse por isso. E a sua disponibilidade de estar presente na vida do filho dela. De você, de fato, se importar. Se importe mais, ofereça mais e cobre menos. E não dispute de forma alguma com a mãe dela. É fria.
É você entrar num jogo que você não conhece, você não pode querer realmente ter esse tipo de disputa. Isso não quer dizer que você não vai ter o lugar no coração dos seus netos. Os meus netos são super próximos a mim e eu jamais quis fazer alguma disputa com as minhas outras companheiras. Ao contrário, procurei ficar perto delas. Eu tive muita proximidade com as minhas duas avós. Uma era a casa cheia, ela teve 23 netos, eu sou a 17ª, você há de imaginar que não tinha mais graça nenhuma no 17º neto, mas mesmo assim foi muito próxima. E a minha avó paterna era uma pessoa dificílima, eu até já escrevi sobre as duas, mas eu me dava muito bem com ela. E a minha mãe teve embora não gostasse da sogra, porque as pessoas têm mania de não gostar da sogra, pelo menos tinham, de deixar essa convivência. E que foi muito rico para mim, porque elas eram absolutamente diferentes. Você sair assim colocar a criança para experimentar pessoas diferentes, ela é uma riqueza enorme, porque ela vai ter esse contato social quando ela ficar grande, e quando ela se tornar adulta, isso é uma riqueza muito grande. Então, tem que ter um esforço, gente, tem que ter um esforço, sim, para fazer parte da vida do neto. Fazer parte da vida do neto é assim, você vai tentando sem, claro, interferir na criação. A criação e as regras são dos pais, nunca esqueça disso. Mas você pode fazer uma grande diferença se você souber chegar. A Ieda acabou de cair, ela teve um problema na internet, mas seguimos agora, né, com o Sérgio. Pois é, Elizabeth, ótima sua resposta. Eu queria fazer apenas, antes de fazer a minha pergunta, nesse papo interessantíssimo que nós estamos tendo aqui, eu queria só fazer um comentário naquela questão da pergunta da Marília, da questão de se a avó fica escravizada quando tem a obrigação de criar, né? Não só de ser avó, né? Mas tem a obrigação de criar. Eu queria lembrar a todos que uma das questões que pode aliviar isto é que as políticas públicas sejam criadas para deixar que esse cuidar dos netos se torne uma obrigação. Então, mais creches, mais cuidadores, mais escolas, para que as pessoas possam deixar os filhos para que não fiquem na obrigação de ser avô. Mas isso é só um comentário. O que eu queria te perguntar aqui, continuando a nossa conversa, quais são os papéis principais que os avós têm em relação aos netos? Qual que é realmente o papel de um avô em relação aos seus netos, de um avó? Como é que ele concilia as suas ideias, os valores e as posturas, que são de outras gerações, de outras épocas, né? E inclusive diferente das posturas, ideias, valores dos pais do seu neto, né? Como é que ele concilia os seus valores com os dos pais na educação e no convívio com os netos? Você até já começou a falar isso na resposta que você fez para a Ieda, mas queria que você deixasse bem claro isso. Então, quais são os principais papéis dos avós em relação aos netos e como conciliar os valores entre avós e pais? Eu acho que o principal papel do avô é aprender. Se você está vivendo nos dias de hoje, seu papel é aprender. E os filhos e os netos têm muito e muito a nos ensinar. A cada coisa que é trazida, você pode ponderar que antes era feita de uma outra forma para que ele tenha esta memória do que foi feito, mas que aquilo que ele está trazendo é muito importante, porque nós temos muito mais para aprender do que para ensinar. E quando a gente compartilha com eles as memórias, eu tenho essa experiência pessoal, os olhos brilham, então você tem aquela coisa de pertencimento a algum lugar, de você ter vindo de algum lugar e que você está sendo aquela continuidade. Quando eu me coloco à disposição para aprender, então eu acho que eu faço essa conexão. E uma das coisas que as crianças gostam mais, esse elo dos avós é muito importante, é saber, as crianças com a idade que estão hoje,
é saber, por exemplo, como os pais eram na idade deles. E essa construção, Sérgio, é riquíssima. Eu tenho muitos depoimentos por isso, porque o que é que acontece? Quando você tem essa construção dessa afinidade com os avós, você tem nos avós um apoio absolutamente importante, especialmente para a fase de adolescência. Vocês vão achar estranho isso que eu estou dizendo, porque na infância é tudo encantamento. A infância é uma coisa fabulosa de encantamento, as crianças são maravilhosas, mas quando chega na adolescência, os pais, todos os pais, têm aquela responsabilidade dos filhos não saírem dos seus devidos trilhos. E, às vezes, eles não sabem como tratar algumas questões delicadas que começam a aparecer na adolescência e na juventude. E tem muitos depoimentos nesse sentido, que os avós foram fundamentais para esse equilíbrio. Então, acho que isso é um dos papéis importantíssimos. Por exemplo, eu tenho uma entrevista que a avó, eu estou falando de uma avó de muitos e muitos anos atrás, não estou falando de uma avó de hoje, de um diretor de teatro, foi o único apoio que ele teve na orientação sexual. Ela era tão apaixonada pelo neto, tão envolvida com o neto, que ela achava que ele deveria ser feliz, coisa que os pais não conseguiram compreender. Mas é um amor que consegue compreender algumas coisas, entender alguns desvios, até porque já passou isso com os filhos e vê que realmente a serenidade é um forte aliado para você transpor algumas questões difíceis. Então, essa construção é bem importante. Não é você fazer o papel do pai, você fazer o papel do apoio, mas ter essa disposição de aprender, porque você aprendendo, você pode ter a oportunidade de passar os seus valores, passar o seu conhecimento. E as crianças amam as histórias de família. Amam, entendeu? Você contar que o pai fez isso, a mãe fez aquilo e tal. Então, é uma coisa muito importante para a construção da própria personalidade. E o avô sempre tem um pouco mais de paciência, talvez porque tem um pouco de disponibilidade, e a maioria deles encoraja e reconhece as virtudes, as características positivas do neto. E sempre fala, isso é um reforço para a vida adulta importantíssimo, porque quando tem alguma dificuldade, ele vai lembrar que aquele avô, que aquela avó, dizia que ele era bom, que ele ia conseguir, que é assim mesmo que a gente faz, às vezes não dá certo, faz de novo. Claro que os pais fazem isso também, não estou querendo dizer os pais, mas os pais carregam aquela fardo pesado da educação. A gente sabe, quem já criou filho sabe como isso é difícil. E os avós já têm aquela serenidade por terem passado por isso. Na sua maioria, estou falando disso em situações normais de equilíbrio, né? Claro que tem avó doida, tem tudo. Tem avó chata, ranzinza, implicante, não gosta de neto, tem muito. Gente, na verdade, é o ser humano, né? Tem ser humano de tudo quanto é tipo. Talvez esteja fazendo uma coisa muito colorida, mas tem avô que coitado das crianças, entendeu? Que é insuportável, que é intransigente, que você não pode tirar nada da casa, enfim, o universo vai ali, né? Ô, Elizabeth, aproveitando, tem avó doente, então, que tem avó que morre muito precocemente, a criança passa pelo luto. Então, esse é um universo de aprendizagem mesmo, como você fala, né? O meu neto vou ficar no mito do avô ilegal, que nem todos os avós são legais. Não. O meu neto, Rafael, passou agora, há 2 ou 3 meses atrás, pelo luto do avô dele, do pai, da mãe, que foi uma coisa que foi uma experiência assim, bem marcante para todo mundo, porque todo mundo pôde tentar ajudar nesse processo. Porque o avô dele estava muito bem, ficou doente, enfim, e faleceu, e era uma pessoa animadíssima, presente e tudo mais, e ele passou pelo luto do avô. Então, gente, todo o universo que acontece com os seres humanos acontece com os avós, que também estão nesse universo. Então, nada é descolado assim, entendeu? Mas com informação, nós conseguimos fazer coisas
bem legais, sabe? Você pode se conhecer melhor como indivíduo, ter outro tipo de... ser mais paciente com você mesmo, e aí isso também vai acontecer com os netos, com a família, com os filhos, com uma série de coisas, né? Muito bom essa conversa, que certamente num programa de 40 minutos a gente vai explorar todo o assunto, mas é muito legal a gente trazer esses aspectos também, porque quando nós falamos de avô e avó, a gente não está falando de um só, a gente está falando como falamos de velhice e envelhecimento, né? As pessoas envelhecem de forma diferente. E é muito legal a gente fazer, no seu discurso todo, você é muito cuidadosa nas recomendações, e traz a sua experiência também, e você dialoga com essa comunidade. Eu acho muito bacana isso, né? Através do portal, você dialoga, você reflete, você tem um grupo de especialistas que traz as reflexões, inclusive eu cheguei a você através do José Carlos Ferrinho, que fala sobre intergeracionalidade, não é? Então, muito legal. Ele é meu parceiro de uma longa data, porque nós, além do portal, a gente tem um canal de podcast e a gente faz eventos presenciais. Esses eventos foram interrompidos na pandemia e nós estamos esperando que tudo se acalme mais um pouco ainda para poder... os eventos são maravilhosos, porque a gente leva os especialistas e aí você tem essa troca. Não só a troca da relação dos avós, mas a troca com especialistas. Por exemplo, a área do direito de família é uma área que faz um grande sucesso, porque todo mundo briga, entendeu? Então, aliás, a área foi pedido de uma leitora, porque ela tinha uma neta e a filha não deixava ela ver a neta. Tem o direito de família tem uma lei que você pode visitar. Você tem o direito de visitar seus netos, mesmo que os pais não queiram. Eu trabalho com violência contra idosos e muitas mães, né, usam desse argumento com os netos para punir a sogra ou a sua mãe. Não deixa mais os netos entrarem em contato. Eu já ouvi uma avó que dizia assim, sabe o que minha filha fez? Ela me proibiu da minha neta me chamar de avó. Quer maior sofrimento do que esse para ela? Então, isso é muito real, conflito, e você já veio dizendo para nós, assim, super importante, né? Da importância das avós, das sogras, que é outro assunto que a gente vai pautar um dia, falar a relação sogra e nora, porque eu acho essa é boa, viu? Essa dá pano para manga. Grandes mitos atrás dessas situações. Mas a gente já está chegando ao final, Elizabeth, eu sinto muito, né? Mas não, que isso. Nós temos esse tempo aí, você já falou do ensino, aprendizagem, acho que essa é a relação que a gente tem que ter entre avós e netos, netos e avós, mas assim, pensando agora a última pergunta e depois eu passo para o Sérgio, essa questão tecnológica, as avós, não é? As mais velhas vieram de um mundo que não tinha tecnologia, era tudo no dedinho, que fazia, que ligava, era o botão. Hoje, boa parte dos netos vem de um mundo digital, já nasceram nesse mundo digitalizado, onde tudo... A criança que não tem 1 ano já sabe que no celular é só correr o dedinho que as coisas acontecem. Eu queria que você só desse uma sugestão para quem mais nos ouve aqui, são as avós, de como conciliar avanço tecnológico, aprendizado, conhecimento, para que a tecnologia não seja um elemento de separação entre avós e netos. Esse neto pode ensinar, essa avó, não, isso não é coisa para mim. Conta isso e assim a gente já vai encerrando, Elizabeth. Olha, gente, quando nós fomos lançar o portal, a gente resolveu lançar digital porque as avós são digitais. O que você está fazendo referência são as bisavós. Se você pensar, a maioria das avós, sei lá, que tem 60, 70 anos, já usa o computador há muito tempo. O computador está aí conosco há bastante tempo. Então, elas são digitais. Agora, o que eu diria? Netos e avós juntos são imbatíveis. Um ensina, o outro aprende, e isso a gente vem vendo todos os dias. Isso aí que é a pegada, sabe? Um ensina, outro aprende, outro ensina. Eu já fiz isso muito com as avós bem mais velhas, as avós perto de 80 e tudo mais, que têm essa dificuldade. As mais novas,
Nossa Senhora, são avós, claro, não são tão rápidas quanto as crianças, não podem ser, né? Mas elas, do DOS para cá, a gente já aprendeu muita coisa, entendeu? Então, dá para ir. Agora, quando ela é muito velhinha, tenha paciência e ensine. É uma delícia ensinar para a avó. Porque quando ele está ensinando para a avó, ele está aprendendo outra coisa. E é bem legal essa coisa da tecnologia. É aquilo que eu disse antes, essa disposição de aprender é que vai construir essa relação. É você se interessar pelo que ele se interessa. Meus netos, por exemplo, os meninos amam futebol. Eu sempre gostei muito de futebol, mas hoje eu gosto mais por causa deles. E por aí vai, entendeu? Você tem que entrar dos netos, seja qual for o assunto. E a tecnologia, claro, a gente não vive sem tecnologia hoje, né? E ela tem que ser para o bem. Mas a tecnologia não substitui o contato, o afeto, o abraço, o carinho, a presença não substitui. Ela facilita a vida, ela tem que ser bem usada, né? Elizabeth, Elizabeth, que bom você estar aqui comentando coisas importantíssimas para a nossa vida. A vida de todos nós, de todos os que vão nos escutar. Essa nossa conversa foi fantástica. Muito Você obrigada. tem uma maneira de encarar a avosidade muito, eu não diria que é só professoral, não, é carinhosa, é aquela afetividade que nos encanta. E isso, quando nos encanta, faz com que a gente aprenda com mais ainda capacidade. Você tem uma capacidade de ensinar exatamente porque você não tem um tom professoral. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Mas antes de te dar uma palavra final, assim, para você fazer um fechamento da nossa conversa de hoje, essa linda conversa, eu queria só homenagear todos os avós, todas as avós, todos os avós do mundo, homenageando os meus avós em particular. Para dizer rapidamente a todos, tive a experiência com os 4 avós, Marília, com os 4. Os avós, né, foram menos. Primeiro, porque o meu avô paterno morreu muito jovem. Eu não tive muito contato, ele morava longe. Né? E o outro avô materno, ele era muito bravo. Não que ele fosse ruim, não. Ele me ensinou muita coisa, mas ele era tão bravo que a gente ficava com medo de chegar perto. Mas eu quero agradecer a ele. Mas eu quero agradecer em especial as minhas avós. Minha avó materna, que morreu também jovem, com demência, e que, apesar de ter demenciado, eu não tive também muito contato, mas ela deixou coisas carinhosas que nunca me esqueci na vida. Ela era uma cozinheira de mão cheia, e quando a gente chegava na casa dela, tinha de tudo, tudo aquilo que a gente gostava, que meus pais deixavam que a gente comesse. Tinha na geladeira, ela tem uma geladeira só para os netos, com todas as coisas que a gente gostava. E a outra avó paterna, que era chinesinha, me deu um caráter, que foi o caráter do meu pai, o modo de encarar a vida do meu pai, que era uma pessoa fantástica. E isso vinha muito do modo de encarar o mundo que minha avó paterna teve. Então, eu queria homenagear, através dos meus avós, todos os avós do mundo, todas as avós do mundo. E queria, Elizabeth, agradecer a você e te dar a palavra para você fazer um fechamento, todos os que nos seguem. Depois de você, aí eu faço mesmo o encerramento da nossa conversa. Elizabeth. Bem, gente, é uma delícia. Tem uma coisa que eu gosto de fazer isso, sabe? Eu sou muito feliz com esse projeto aqui e também muito feliz de ser avó. E, Marília, vou te dizer uma coisa. A gente pode ser avó sem ser avó biológica. Avó e mãe é uma coisa de opção.
Você pode ser a avó do seu afilhado, do seu sobrinho neto. Eu faço esse convite para as pessoas que sejam avó por escolha. E aos netos, digo, todos nós somos netos. Não existe nenhuma pessoa na face da Terra que não seja neto. E eu diria que preste atenção aos seus avós, que eles são realmente coisas muito especiais, mesmo que ele seja chato, rabugento, que seja refratário, que você não concorde, tente se aproximar e você também, que não tem o seu avô, a sua avó já mais com você, que já partiu, tente ter um avô por escolha. Você não vai se arrepender dessa atitude, dessa experiência, porque é uma experiência muito rica. E eu digo, gente, volta, não passa pela biologia. Ser avó e ser neto é uma coisa de escolha. Porque, às vezes, a gente tem os filhos e os netos e não é próximo a eles, né? Nem todas as pessoas são próximas de seus filhos biológicos e seus netos. Então, se você escolher ser avô e ser neto, garanto que você vai ficar muito feliz. Vai ser uma experiência bem interessante. E muito obrigada, papai. Eu estou à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, eu convido o pessoal para visitar o portal, avosidade.com.br. Nós também temos o podcast. O podcast também está fazendo muito sucesso porque são esses assuntos na linguagem do rádio. Tem podcast mais avosidade, visita lá também, porque aí é programa de rádio e está todo mundo curtindo também. Muito obrigada, um grande abraço a todos e eu fico aqui à disposição de vocês para a gente ter outras conversas tão boas quanto essa. Elizabeth, muito obrigado. Lindíssimas palavras aqui de término. Como você finalizou com uma forma tão bonita. Muito obrigado mesmo. O canal, o que rola na Geronto, te agradece por esse encontro maravilhoso que todo mundo tem de escutar. Nós temos de divulgar isso para o mundo inteiro, essa nossa fala de hoje. Tá certo? E nós aqui do canal, o que rola na Geronto, e até dizendo, gente, vocês viram, a Ieda caiu, infelizmente, né? Não conseguiu voltar. Então, Marília, eu, Sérgio, mas quem não está aqui agora, a Ieda e o Carlos, né? Dizemos a vocês muito obrigado por tudo que vocês têm nos seguido, pelos compartilhamentos, e deixem sempre o sininho acionado e divulgue ao máximo as nossas conversas, as nossas gravações. E, então, encerrando, agradecendo mais uma vez a Elizabeth Junqueira, que tão bem falou aqui, nós vamos terminar este episódio e fiquem ligados. Esta conversa é boa, divulguem e vamos ver, inclusive, todas as próximas conversas. E, Elizabeth, um dia queremos você de volta. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.